Boa noite, Brasil! 8h32, isso mesmo, ao vivo para todo o Brasil. Na tela da Rede Vida está começando o nosso Mais Vida com um beijo bem gostoso assim, ó. Um beijão para você, ó. Em qualquer cantinho do Brasil. Prepare-se, porque já é véspera de feriado. Aliás, aqui em São Paulo, em Salvador também, já é carnaval, não é? Então vai se preparando para curtir o carnaval, descansar, ficar tranquilo em casa ou mesmo se divertir. Não importa, o importante mesmo é estarmos juntos mais esta sexta-feira aqui na tela da Rede Vida. Sextou, como a gente costuma falar, todas as sextas-feiras aqui no nosso Mais Vida. E hoje nós vamos falar sobre dores nos ombros. Gente, quem sofre desse mal sabe muito bem o quanto elas incomodam. Afinal de contas, a gente usa essa articulação para praticamente tudo, não é verdade? E para explicar a respeito das possíveis causas, quais os tipos de tratamentos para cada dor específica e, claro, como preveni-las, a gente vai receber aqui no Mais Vida o ortopedista e especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, Dr. Lairon Alves. Ainda sobre saúde, você também não pode perder a nossa entrevista com a psicóloga Adriana Severini. Ela vem ao nosso programa tirar as nossas dúvidas sobre qual o limite de um estocador saudável e o acumulador em desequilíbrio. Você tem aquele costume de guardar as coisas, que você abre o armário, cai tudo em cima de você, sabe? Quando não tem mais espaço? Pois é, nós vamos conhecer mais a respeito deste transtorno de acumulação compulsiva. E você já pode começar a mandar a sua pergunta, o seu comentário, o seu depoimento para o nosso WhatsApp exclusivo do nosso programa, que é 11 95033 6870. 11 95033 6870. Nós queremos a sua participação pelo nosso WhatsApp e, se você preferir as redes sociais, é muito fácil, é só você digitar assim no Instagram, @Redevida, tem uma fotinho que a gente acabou de postar, você vai lá e comenta. Se quiser nas outras redes sociais, hashtag Mais Vida, ou na minha rede social preferida, que é o Instagram, @FabinhoTV, @FabinhoTV. Vai lá, já comenta, clica lá para me seguir e na nossa foto lá já vai comentando bonitinho que você vai gostar. Nós vamos ler o seu comentário ao vivo aqui no nosso programa. Pois é, a gente começa o nosso programa dessa sexta-feira com adoração. Olha, com mais de 15 anos de história, eles acolheram a missão de evangelizar e transmitir o amor a Deus e os ensinamentos de Jesus através da música. O mais novo sucesso da banda, intitulado Maria Passa na Frente, que já alcançou mais de 150 mil streams nas plataformas digitais, entre shows e participações especiais, hoje estão aqui para cantar para a gente ao vivo no nosso programa aqui na Casa do Mais Vida. São 8h35, vamos recebê-los com carinho? Então, com vocês, ao vivo, na tela da Rede Vida, para todo o Brasil, Ministério Renova! Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Sem o cair da tarde, são os seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. Aonde o sol se esconde, um horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, pra enxergar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo.
Pelos bancos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, pra enxergar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo que por encanto abra as suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver vida, 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 vida. Boa noite. Isso, há 15 anos na estrada. Essa música. Foi uma gravação do Padre Fábio de Mello, né? Que ele regravou músicas dos anos 80, né? Verdade. E a gente está cantando também. E vamos cantar. Maria Passa na Frente vai cantar daqui a pouco. Daqui a pouquinho, né? Aliás, são 15 anos de história e depois do sucesso do CD Aqui é o Meu Lugar, vocês vêm edificando cada vez mais o cenário musical. Fala um pouquinho primeiro dessa história, como é que vocês começaram, como que foi esse envolvimento com a música e depois esse trabalho que eu acho tão bacana, né, da gente poder trazer essas canções que também são chamadas seculares para dentro da nossa realidade, porque nós não estamos desconexos do mundo, né? Às vezes as pessoas pensam, quem é de Ministério de Música só ouve música religiosa, e não é assim, não é verdade, Roberto? Não, nosso Deus é universal, verdade. Então é para todos, né? E nós temos já 15 anos de estrada, nós fazemos parte de uma comunidade de aliança que se chama Renova Rio, lá do Rio de Janeiro. Uhum. E aí hoje eu moro em São Paulo, tem irmãos que moram em São Paulo e moram no Rio, a gente vai dividindo. E a gente sempre teve uma vida missionária, a gente rodava tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo e hoje o Brasil inteiro. Ano passado vamos para Fortaleza, Curitiba, rodamos aí. E de fato esses 2 CDs, que foi Aqui é Meu Lugar e Vida Nova, vieram aí a alavancar, né? E Maria Passa na Frente, que verdade virou um grande sucesso, inclusive canta aqui na casa, toca quase todo dia. Quase todo dia, nos programas, inclusive do no programa do Alcides, a gente soube que tocou também em outro programa. Graças a Deus, daqui a pouco vamos cantar aqui também. Muito legal. Agora, em 2018, vocês foram indicados para o prêmio Troféu Louvemos como CD Pop Católico do Ano, é isso? Exato. Um pouquinho existe essa experiência também. Isso, existe um troféu há 10 anos já, que é premiação Louvemos, de uma outra TV. E, pode falar, da TV Século XXI. TV Século XXI. Nosso querido amigo Padre Eduardo. Padre né? Eduardo Dougert, que é uma benção. E eles organizam há 10 anos e a gente lançou o CD Vida Nova. Uhum. E foi a primeira vez que nós fomos indicados aí com o CD Pop do ano. A gente vai cantar também a música Vida Nova. Enfim, tá uma benção. Deus só está suscitando coisas boas. Isso daí ajuda bastante no ministério, né? A valorizar também o trabalho de vocês, não é verdade? Como músico. Exato, porque na caminhada, sempre quem conhece, na igreja é diferente, né? Porque a gente roda as igrejas, mas a gente roda também grandes eventos. E o veículo, como a TV, como a internet, são muito importantes para a gente conseguir fazer a palavra chegar.
E para nós aqui uma felicidade estar na Rede Vida, que é uma porta aberta que chega a milhares e milhares de casas. Verdade, vocês são sempre bem-vindos. Agora, obrigado. além da música, vocês têm alguns projetos sociais. Eu tenho aqui anotado um que é a Associação Luz dos Povos, Missão Renova Rio e o projeto Vinde a Mim. Fala um pouquinho desses projetos, como é que vocês trabalham com eles? A gente, na igreja, a gente é suscitado a evangelizar, mas, como diz a palavra, a fé sem obra é morta. É morta. Então, depois de 10 anos de comunidade, mais ou menos, 10, 12 anos, Deus suscitou no nosso coração e falou, olha, cuidem das nossas crianças. Aí a gente criou, a nossa fundadora é pediatra. Tá. E tínhamos um outro membro do conselho da comunidade que também era médica, especializada em crianças e tal. E aí a gente fundou o projeto Vinde a Mim. Hoje são 120 crianças que estão no Rio de Janeiro, na Grande Tijuca. E lá elas estudam de manhã e à tarde vão para lá para ter aula de dança, de informática, de teatro, de artes, reforço escolar. Ou se elas estudam à tarde, elas vão para lá de manhã. São crianças das comunidades carentes da Grande Tijuca, Formiga, Turano, Salgueiro, Chacrinha, que são comunidades muito pobres. E eu costumo dizer o seguinte, a gente tem 100 vagas hoje. Se tivesse 100 mil vagas, a gente teria 100 mil crianças. Porque a realidade... É uma necessidade premente lá, né? É uma realidade muito difícil do Rio de Janeiro, que vocês ouvem muitas vezes na reportagem. Infelizmente é verdade. Aliás, a Igreja Católica é a maior organização caritativa do mundo. Então, os braços da igreja, né, as pessoas que são ligadas à igreja, os leigos engajados nos projetos sociais, é muito importante. É um pedido, inclusive, do Papa Francisco, que é a igreja em saída, né? E é importante você divulgar. Se alguém quiser colaborar, por exemplo, com o seu projeto ou com a associação, tem algum telefone, alguma coisa assim que as pessoas possam falar? Tem. Se não tiver de cabeça agora, a gente põe não, depois. Tem um telefone da produção, posso falar, é 11 97655 9544 ou 11 97655 9544 ou do Rio de Janeiro, 21 2568 2100 21 2568 2100. E tem a página do Instagram também, @Projeto Vinde a Mim ou @Ministério Renova. Tá. Chega de qualquer maneira. E pode colaborar com vocês, podem ter voluntários, enfim. Pode, a casa é aberta. Muita gente que nos acompanha no Rio de Janeiro também. Eu te agradeço muito por isso, porque para essas pessoas falta de tudo. Então, às vezes a pessoa, olha, eu quero ajudar com produto de limpeza. Tá. Eles precisam de produto de limpeza. Eu quero ajudar eu sou professor de matemática. Tá. Eu sou dentista. Às vezes eles não têm dinheiro, às vezes, para ir no dentista, então não ir no médico. Então, todos esses voluntários, a gente só organiza, né, para que vá em dias e tal, para não ser algo, enfim, desorganizado, mas toda ajuda é bem-vinda, porque para essas pessoas muitas vezes falta de tudo. E aí algumas coisas a gente consegue executar lá, algumas coisas eles vão para outros locais. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço. Vamos ficar com a gente, claro, essa noite. Vai ser bom demais. Ele falou até que tem uma música bem animada, né? Mostra a Letícia ali pra mim. Olha a Letícia aqui, ó, como é que ela veio. Ela já veio. Cadê a Bruna? Vai lá, Bruna, também você. Mostra a Bruna, mostra as duas. Olha lá. Não, o Abdi é um casal à parte. Olha lá, elas estão vestidas já para o carnaval. Daqui a pouquinho vão dançar uma música super animada. Vou chamar aqui. Elas para dançar. Dá para mostrar o Abdi lá? Mostra o Abdi ali, ó. O Abdi tá tem até, eu postei no @FabinhoTV, vai lá que você vai ver ele de borboletinha. Cadê? Mostrou o Abdi de borboleta ali. Tá uma figura. Eu vou te contar, daqui a pouquinho a gente mostra a nossa equipe toda aqui com vocês. O assunto agora é saúde. Se você tem dores no ombro, sabe muito bem que os desconfortos que te acompanham são muitos. Escovar os dentes, por exemplo, tomar banho, às vezes até pentear os cabelos, vestir-se, ir trabalhar, você só é capaz de praticar todas essas ações cotidianas graças à articulação mais flexível do corpo humano, a dos ombros. Agora, quando a dor se instala nessa região, ela realmente acaba atrapalhando o seu dia de várias maneiras. Para explicar sobre as possíveis causas, os tratamentos específicos e como prevenir, eu recebo agora aqui na Casa do Mais Vida o ortopedista especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, Dr. Lairon Alves. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida dessa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite aos telespectadores. Agora, doutor, é verdade que a dor nos ombros é a terceira queixa
mais frequente nos consultórios? Não só nos consultórios, como nos prontos socorros, né? É uma queixa muito comum. Por quê? Porque a articulação do ombro, como você mesmo disse, é uma articulação de maior amplitude do nosso corpo. E para que isso ocorra, nós pagamos um preço, né? E é uma articulação que ela não tem o contato entre os dois ossos. Então, quando a gente olha uma radiografia de ombro, você vê que a glenoide, a superfície articular da escápula, com a superfície articular da cabeça humeral, elas não se tocam. Então, quem dá essa estabilidade, quem mantém essa articulação no lugar, é a musculatura. Certo. Né? A musculatura que é tida como Ela está no meio do caminho. Exatamente. Aproveita então aqui que o senhor trouxe esse protótipo aqui para explicar para a gente exatamente o que são esses nomes difíceis aí que o senhor passou. Aqui seria o braço da pessoa, é isso? Isso, esse é um protótipo do ombro, né? Da articulação glenohumeral, da articulação do ombro do paciente. E aqui a gente evidencia, não tem a musculatura, mas tem os tendões do manguito rotador. Tá. São tendões, esse nome é meio estranho, né? Manguito rotador, mas é um grupo, é um conjunto de tendões que ele serve para não só dar mobilidade para o nosso ombro, mas também para criar essa estabilidade, para conseguir manter essa articulação no lugar. Né? Ele é composto por 4 tendões, né? Certo. Um tendão, então a gente está vendo aqui essa parte que é a parte anterior, a parte da frente do nosso braço. Né? Então, aqui é o braço, aqui é o osso do húmero e aqui é o osso da escápula. Então, anteriormente, nós temos um músculo onde o tendão está inserido nesse local, que está representado aqui por esse parafusinho aqui, que é o tendão do músculo subescapular. Né? Ele é o tendão que a gente utiliza para fazer a rotação medial, a rotação interna do nosso braço. Né? Já na parte superior, nós temos o supraespinal. E na parte inferior, nós temos os tendões infraespinal e redondo menor. Certo. Eles dão, junto, é lógico, com a cabeça longa, bicipital e outros grupos de tendões e músculos, mas principalmente eles dão a estabilidade do nosso ombro. Mantém o nosso ombro no lugar e trabalha para esse movimento, essa grande amplitude, que o nosso braço ele vai para todas as direções. Então, ele se dá a esse grupo de músculos. Essa parte aqui que a gente está vendo seria aquela parte que nós sentimos atrás nas costas? Isso, essa é a escápula. Anteriormente a gente chamava de omoplata, né? E então o ombro, né? Aqui essa parte já é uma parte que está ligada ao tórax, né? E essa articulação é quem liga o tronco com o membro superior. Agora, é possível a gente identificar em que parte do ombro é que a dor está se originando? Então, a articulação do ombro, as dores, geralmente são dores do tipo das tendinopatias, principalmente desses tendões que eu acabei de dizer, são tendinopatias que a gente chama de tendinopatias de compressão. Então, por quê? Porque ocorre a compressão desses tendões nesse ossinho que sobe da nossa escápula, que a gente chama de acrômio. Então, como a gente olha aqui no protótipo, vê que todos esses tendões eles passam por debaixo desse osso. Vou até virar aqui um pouquinho, que aí o câmera consegue pegar melhor. A dor, o senhor estava falando que sobe por este osso aqui, é isso? Quando a gente começa a mobilizar o ombro, né? Se você mobiliza, você vê que esse tendão ele acaba batendo, ele acaba tendo um impacto nessa região anterior-inferior do ombro, e aí começa essa dor que a gente chama de dor do impacto, né? A síndrome do impacto. Agora, a dor no ombro pode surgir, por exemplo, de um simples mau jeito, que eu de repente peguei algum peso a mais, alguma coisa que não necessariamente deslocou algum membro, mas que, de fato, pode ter irritado algum tipo, por exemplo, de tendão e ter causado algum tipo de dor nesse sentido? Sim, nós temos as patologias que são traumáticas, né? São decorrentes de trauma. Então, por exemplo, uma queda, até um esforço excessivo, elas podem causar dor. Mas geralmente, principalmente devido a um esforço excessivo, um dia de treino que você pegou um pouquinho pesado, um pouco a mais do que o habitual, mas são dores mais habituais, né? Já no caso de uma queda, geralmente elas podem causar lesões, rupturas do tendão de forma traumática, né? Mas também podem causar fraturas, né? E a luxação, que é quando a articulação sai do lugar, né? Aí, no caso, esse osso, ele se desloca, é isso? Isso, essa articulação perde a congruência. Então, a cabeça humeral, ela sai.
Ah, entendi. Isso é uma luxação, né? Ok. Popularmente as pessoas começam a falar, foi só uma luxação. Isso é um mito, né? Na verdade, quando a pessoa diz foi só uma luxação, ela quer dizer que foi uma contusão. A luxação é uma emergência ortopédica. Quando o osso sai do lugar, a gente tem que colocar ele de volta no lugar em torno de, no máximo, 6 horas. Eu percebi que é bem complexo, assim, né? A gente não imagina que o ombro seja tudo isso, né? Posturas, por exemplo, ruins, a gente fica numa postura ruim a maior parte do dia, pode causar algum tipo de dor no ombro? Postural é difícil, a não ser que a postura do nosso braço, né? Por exemplo, algumas profissões que o marretador, por exemplo, que passa o dia fazendo movimento, principalmente movimentos repetitivos acima da linha do nosso ombro, então é onde o manguito mais trabalha, aí essas pessoas são sujeitas a ter lesões precoces desses tendões, né? Vamos falar um pouquinho sobre bursite. Sempre se fala sobre bursite. O que é a bursite exatamente, aqui representado nesse protótipo? Nesse protótipo, assim como no nosso ombro e a bursa, a gente tem que entender que a bursa não existe só no ombro, existem inúmeras bursas pelo nosso corpo. Elas não são, praticamente um espaço virtual, então ela praticamente não existe. Né? Só que ela é uma membrana que, no caso do ombro, nós temos a bursite aqui, a bursa que fica em cima do tendão, entre o tendão e o osso, nesse caso do acrômio. E quando ocorre um processo inflamatório, geralmente ele está associado à tendinopatia do tendão, ele acaba por não ter onde esse líquido, esse edema, ele ficar. Então ele acaba ficando nesse espaço que é um espaço virtual, que ele só está aumentado ou com líquido no interior quando está ocorrendo um processo inflamatório aí na região. Tá. Eu vou falar uns nomes difíceis, o senhor traduz pra gente? Sim. Que às vezes a gente vai no médico, aí o médico chega com um nome bem técnico, né? Aliás, parabéns para os médicos brasileiros que têm, assim, uma qualidade fora do comum. E a gente, às vezes, sai com aquela dúvida, mas o que é isso? Então, eu vou fazer a colocação, o senhor explica pra gente, pode ser? Sim, claro. É radiculopatia cervical. Radiculopatia cervical, o que é? Na verdade, é uma compressão na saída dos nervos que inervam o nosso braço. Então, ele é um diagnóstico diferencial das patologias do ombro. Então, uma hérnia de disco que acaba comprimindo a saída da raiz do nervo no canal medular. Então, assim, não é uma patologia do ombro, né? É um diagnóstico diferencial. Então, tem que saber diferenciar se realmente é uma patologia do ombro ou se ela é um problema oriundo da coluna. Ok. A outra também é difícil de falar, hein? É um trava-línguas doido aqui, hein? Olha só. Capsulite adesiva do ombro, ou ombro congelado. É o popular ombro congelado. É aquele ombro que, após um pequeno trauma ou uma tendinopatia, uma inflamação, ele fica duro. Por isso que é o próprio nome mesmo diz, né? Ombro congelado. É uma reação exacerbada neurológica após um trauma ou uma tendinopatia, onde a pessoa acaba tendo uma rigidez articular. Então, o braço fica duro, né? E aí, você tem que fazer um tratamento adequado, né, para esse braço voltar a ter amplitude de movimento. Você sabe que tem umas brincadeiras de crianças que eu particularmente não gosto, ou de adultos que fazem com crianças, de puxar com força os braços da criança. Você já viu isso, né? Sim. Pode causar algum tipo de lesão nos ombros? Olha, na criança é mais difícil. O que a gente tem que é muito comum, né, é o que a gente popularmente é chamado de cotovelo da ama seca, né, que é uma luxação da cabeça do rádio, na região do cotovelo. Então, como que funciona? Nessa parte aqui, né? Exatamente. O cotovelo da criança, ele tem articulações que a articulação ainda não está muito madura. Então, é muita cartilagem e é mais sensível. Então, o ato de segurar pelo braço, tá com o seu filho andando, e aí, às vezes, é uma coisa besta, né? Mas ver uma poça, vai pular a criança da poça. Puxa ela demais. Puxa a criança pelo braço. E na hora que ela puxa, a cabeça do rádio sai do lugar. Então, o braço fica muito doloroso, em pronação, né? Com o braço assim, então que a gente chama, o verdadeiro nome é pronação dolorosa. E isso assusta muito o pai, porque ele sabe que ele puxou a criança. Então, geralmente, o pai chega desesperado no pronto-socorro e é uma coisa rápida, a manobra de redução para colocar no lugar. E assim que você reduz, né, essa articulação, a criança volta a mexer e sai sorrindo. Então, o pai te agradece, assim...
Entendi. Tira com a mão, né? Vamos mais uma aqui? Sim. Osteoartrite do ombro, ou artrose do ombro. A artrose do ombro é o quê? O que é uma artrose, né? É um desgaste de uma articulação. Ela pode acontecer por diversos motivos. Trauma, por exemplo, caiu, quebrou o braço e essa fratura pegou a articulação, então isso pode gerar um processo articular. Algumas são idiopáticas, a gente não consegue achar o motivo, né? Outras por necrose da região da articulação. Isso leva à artrose, que acho que todos conhecem, né? Entendi. Como no ombro tem em todas as articulações. Artrite reumatoide. Essa é mais popular, a gente ouve mais vezes, né? A artrite reumatoide, no caso do ombro, né, nós tratamos mais a sequela, né? A artrite reumatoide, ela tem uma tendência mais pela sinóvia, né? A sinóvia da articulação e não propriamente pela articulação. Então é uma doença autoimune que tem que ser tratada à base, né? Que é a parte autoimune. Agora, o que é a lesão do manguito rotador? Então, o manguito rotador, como eu disse anteriormente, são esses tendões que trabalham a mobilidade do nosso ombro. Então, o que acontece? Por volta, nós temos algumas alterações que eles podem, são algumas genéticas a princípio, né? Que você tem uma redução desse espaço que a gente chama de espaço subacromial, que é o espaço onde o teu tendão do supraespinhal, ele corre aqui para realizar o movimento, principalmente de elevação e abdução, certo? Em algumas pessoas esse osso é um pouquinho maior e esse espaço é diminuído. Então ocorre o quê? Ocorre, como eu vou demonstrar aqui, ó, dá para ver? Ocorre o impacto desse tendão Você com esse encosta, osso. né? Encosta o tendão no osso. É isso? Conforme ele vai impactando, ocorre uma inflamação no local. Essa inflamação, com o passar do tempo, ela passa a ser crônica. Por volta da quinta, sexta década de vida, ela culmina com a lesão. Então o tendão rompe. Ele rompe e com a musculatura ele vai retraindo. De todas essas situações que nós falamos, cada uma tem um tipo específico de tratamento? Existe um tratamento comum para todas essas dores que a gente está falando? Na verdade, o que é comum, né, o que dá para a gente dizer que é comum, é a prevenção, né? Então, praticar atividades físicas, trabalhar o fortalecimento muscular, isso é de suma importância para tentar prevenir. É lógico que tem algumas doenças que são genéticas, né, outras que são relacionadas a um trauma, a uma pancada, a uma fratura. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para os telespectadores é que uma dor de um dia, dois, isso é comum, né? Agora, se essa dor ela passa de 2, 3 dias, é importante procurar um médico, né? Um profissional capacitado para diagnosticar, porque quanto antes é diagnosticado, mais fácil é o tratamento. Doutor, vamos ao desafio dos nossos telespectadores? Podem mandar perguntas? Podem mandar. Vamos lá então, começando por aqui, olha, boa noite, Fábio e doutor. Quando eu durmo, doutor, de lado, eu sofro de muita dor no ombro. Poderia explicar, doutor, o que seria? Nelly de São Paulo que pergunta. Sim, claro. É o seguinte, as patologias, principalmente as lesões do manguito rotador, como eu expliquei anteriormente, como funciona esse processo de ruptura, às vezes nem é uma ruptura, mas é uma tendinopatia crônica. Elas têm, quando a pessoa dorme, primeiro que ela fica mais relaxada. Então a musculatura fica mais frouxa e quando você tem esse desequilíbrio entre a musculatura rotador interno, rotador externo, ela tende a doer mais. Então, uma das principais peculiaridades da síndrome do impacto, das lesões do ombro, das lesões dos tendões do manguito rotador, é a dor noturna. É aquele paciente que não acha posição para dormir, fica revirando de um lado para o outro e principalmente não consegue dormir do lado afetado. Então, para ele, eu sugiro que ele procure um especialista para uma avaliação melhor. Mais uma. Doutor, boa noite. Quando estamos com dor nos ombros, nós devemos continuar a fazer musculação na academia ou devemos parar? Quem pergunta é Ana Beatriz Machado, de Esteio, no Rio Grande do Sul. Beijo para vocês do Rio Grande do Sul. Obrigado pela audiência. Ana Beatriz, boa noite. Nós temos que diferenciar qual é o tipo de dor que ela sente. Temos que lembrar que temos alguns tipos de dor
que são relacionadas ao esforço, né? O acúmulo de ácido lático, que é a dor tardia, que a gente chama, a dor do esforço tardio. Então é aquela dor, você não está muito bem preparado para realizar uma atividade física e aí você pega um pouquinho mais pesado, ou não, faz um tempo que você não malha, não treina esse grupo muscular, você começa a treinar ele e depois de 48, 72 horas ela começa com aquela dor, uma dor de forte intensidade que a pessoa fica bem paralisado. É a dor do dia seguinte. Geralmente, fazendo um aquecimento e caminhando, você tem a liberação do processo inflamatório e você consegue treinar e continuar o seu treinamento. Agora nós temos que diferenciar aquela dor que já vem de longa data, principalmente alguns exercícios específicos. Quando é assim, tem que procurar um especialista. Tem que procurar, um especialista. Né, até porque se você tem uma lesão, você corre o risco dela agravar durante o treino. Pois é. Muito bem, olha só, tem mais uma pergunta aqui que vem lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Fábio, boa noite, doutor. Meu nome é Vanessa Lima, eu sou aqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Beijo ao povo carioca sempre nos acompanhando aqui. Ô, doutor, existe algum tratamento natural para evitar essas dores que vocês estão conversando? Eu estou sofrendo muito com isso. Meu abraço a todos, adoro o programa, muito obrigado pelo carinho. Boa noite, Vanessa. O melhor tratamento seria a prevenção, né? Como eu expliquei que é um grupo de músculos que trabalham de forma harmônica para fazer todos esses movimentos, o objetivo do tratamento é fazer um fortalecimento e um equilíbrio entre a musculatura que roda o braço de forma interna e externa. Então, trabalhar a musculatura rotadora, o deltoide, fortalecimento muscular, academia, musculação. São muito importantes, doutor? O alongamento ele não consegue estabilizar a articulação do ombro. Quem melhor estabiliza a articulação do ombro realmente é trabalhar a musculatura. São os músculos do manguito rotador. Ok. Olha só, tem a pergunta agora aqui de São Bernardo do Campo. A Cíntia pergunta, os ossos, doutor, do ombro podem sair do lugar? Os ossos, eles não saem do lugar. Quem sai do lugar são as articulações, né? Então, o que acontece? É a luxação, como a gente explicou anteriormente. Então, você tem a articulação, no caso do ombro, ela é uma articulação que está em sintonia, de repente, por um trauma, ela acaba saindo do lugar. Por exemplo, essa parte aqui, ela pode sair daqui. Essa articulação, ela pode sair do lugar. Então, ela pode sair do lugar como? Às vezes, a pessoa caiu, nunca teve problema no ombro, e ela caiu e ela teve uma luxação. Então, essa luxação acaba por romper, né, a estrutura cápsulo-ligamentar e... se for um primeiro episódio, uma primeira vez, como é o tratamento? Redução, colocar essa articulação no lugar e tentar fazer um tratamento com imobilização para que esses ligamentos, esse conjunto de cápsula e ligamento, ele cicatrize. Em alguns casos, não cicatriza de forma correta e pode ter erosão do osso, porque um osso, após ele luxar, ele tende a encontrar com o outro e causar lesão óssea. Então, isso pode gerar uma instabilidade, uma luxação recidivante. Qual que é o tempo ideal, por exemplo, entre o acidente e a busca ao médico? Eu digo sempre que a pessoa caiu, sofreu um acidente, está com dor no local, tem que procurar imediatamente. Imediatamente, né? Porque quanto antes esse problema é resolvido, a recuperação tende a ser melhor. Porque, como eu disse, alguns casos esse ombro ele pode ficar instável e ele fica saindo do lugar. E quanto mais sair, mais fácil isso vai acontecer. Isso requer cirurgia. Doutor, acabou o nosso tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta. Fiz uma cirurgia no pescoço, a produção selecionou, é muito boa, e foi retirado 2 nódulos. Tem 40 dias que eu sinto muita dor no ombro. A Ivanilde está perguntando do que se trata, né? A Ivanilde é de Vargem Grande, Paulista. Obrigado pelo carinho. Boa noite. A gente tem que identificar primeiro o que são esses nódulos, né? É muito difícil dizer assim de forma... leiga, sem saber do caso, né? Fazer uma... porque geralmente o que pode acontecer? Às vezes você pode ter uma cirurgia da coluna que pode ter afetado, ou até, na verdade, a própria patologia que ela tem, ter afetado a longo prazo os nervos que inervam a região do ombro. Então, na verdade, isso é uma dor referida. A dor pode estar acontecendo ali, mas é de origem cervical, é de origem central. E o que vale sempre a gente lembrar é para que vocês não usem a automedicação, né, doutor? Porque às vezes pode mascarar um problema mais grave, não é verdade? Nos casos, principalmente os casos ortopédicos, a tendência é a gente cada vez mais estar usando menos medicação. A gente usa bastante um analgésico para acabar ajudando no controle da dor, mas no caso dos anti-inflamatórios, a tendência é usar cada vez menos.
Doutor Lairon Alves, obrigado pela sua presença nessa noite. Olha só, gente, se você quiser entrar em contato com o doutor, é muito fácil, ó, www.clinicalarc, ó, tá aparecendo aqui, ó, bate uma foto. É clinicalarc, tá? .com.br. Tem o Instagram do doutor, @dr.laironalves, lembrando Lairon com Y, também está aparecendo aqui no vídeo, bate uma fotinho, aí você pode fazer perguntas para o doutor e bater um papo com ele, tirar suas dúvidas também. Certo, doutor? Obrigado pela sua presença, tchau, viu? tchau, Obrigado por ter vindo. Pois é, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre um transtorno muito interessante, que às vezes a gente mesmo tem, talvez num grau menor ou não, e a gente não desconfia. É o transtorno de acumulação compulsiva. É um distúrbio que afeta não somente a saúde mental, como também pode colocar em risco a saúde física de quem sofre. Nós recebemos aqui a psicóloga Adriana Severini, que estará aqui conosco trazendo orientações a respeito dessa doença e tirando todas as dúvidas de você aí de casa, que pode mandar pra gente, ó, 11 95033 6870. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes nós vamos pedir para o Ministério Renova cantar pra gente. Certo, meninos? Vamos lá! Com certeza. Vamos levantar um pouco, né, animar um pouco. Fábio, vamos conosco? Vamos! Pra gente melhorar a articulação, né? A música é o seguinte, gente, a gente está em época de carnaval, sexta-feira de carnaval, e o pessoal pensa que às vezes o cristão é meio triste, né? Não é animado, mas é bem animado. É bem animado. É bem animado, então vamos, nosso carnaval vai ser maravilhoso. Hoje Carnaval a gente está aqui. Jesus. Carnaval com Jesus, amanhã estamos indo para o Rio de Janeiro, lá no interior do Rio, vamos cantar lá. Legal. E vamos ensinar uma música para vocês, é assim, muito fácil. Vai. É assim. Jesus faz e quando faz muda a vida demais. Traz pra frente o homem novo e deixa o pecado pra trás. Jesus faz e quando faz muda a vida demais. Traz pra frente o homem novo e deixa o pecado pra trás. Contagia, renova e se compadece daquele que errou e quer voltar. Sou eu, é você e Jesus, misericórdia. Bem-vindo à vida nova, vida em Cristo é louvar. Vamos lá, todo mundo! Jesus faz e quando faz muda a vida demais. Traz pra frente o homem novo e deixa o pecado pra trás. Jesus faz e quando faz muda a vida demais. Traz pra frente o homem novo e deixa o pecado pra trás. Manda fogo do céu pra incendiar seu povo. Derrama água viva nesse lugar. Em mim e você é Jesus, o Rei da Glória. Bem-vindo à vida nova, vida em Cristo é louvar. Pra terminar, vamos lá. Jesus faz e quando faz muda a vida demais. Traz pra frente o homem novo e deixa o pecado pra trás. Vamos lá. Jesus faz e quando faz muda a vida demais. Traz pra frente o homem novo e deixa o pecado pra trás.